O conselho tutelar pode permanecer sem suplente ou incompleto? Essa é a pergunta do professor Responde de hoje. O conselho tutelar pode permanecer sem suplente, ou seja, tem os 5 conselheiros tutelares, o colegiado está completo. Porém, qualquer eventualidade, num caso de doença, num caso de vacância, num caso de alguém ter que tirar uma férias, o conselho tutelar naquele momento passa a ficar incompleto, tá certo? Se ele não tem o suplente, a coisa complica um pouco, ok? Então essa foi a pergunta, e também a pergunta da nossa enquete aqui no Instagram. Depois você pode até responder, não agora, né? Depois você responde, a enquete vai ficar a noite toda, e amanhã eu coloco o resultado final. Mas o resultado que já temos aqui, o resultado parcial, ele é desesperador. Olha aqui, a pergunta da enquete daqui do Instagram foi assim: o seu colegiado está sem suplente ou incompleto? A pergunta foi mais direta, né? O tema da live, o conselho tutelar pode permanecer sem suplente ou incompleto? A enquete, nós colocamos a seguinte pergunta aqui no Instagram, nos meus stories aqui do Instagram, tá certo? Colocamos: o seu colegiado está sem suplente ou incompleto? Sim, 67%. Não, 33%. Olha só. Então a gente percebe aqui, a gente tem uma amostra, é claro que essa enquete aqui ela não condiz com a realidade de todo o Brasil, mas é uma amostra, não é? Querendo ou não, ela é uma amostra. Então, nessa enquete a gente vê que a maioria dos conselhos tutelares, os colegiados do Brasil, estão sim incompletos, né? Então, 67% e 37% não. A gente sabe que existem vários fatores. Mas no final eu vou ler as perguntas e nós vamos abrir aí para participação, tá certo? Mas vamos lá, eu vou primeiro passar aqui algumas questões e a questão da legalidade aqui, o que devemos realmente fazer, né? Então a gente vê que a situação está indo de mal a pior. E eu posso dizer que de 10 perguntas, 2 ou 3 que eu recebo durante toda a semana, né, durante todo o dia, é referente a alguma questão do colegiado estar incompleto ou da vacância dos próprios suplentes, tá certo? Então, é uma realidade muito complicada. Aí, a grosso modo, o que a gente tem que pode orientar e tem que ser feito? É claro, se há a vacância no cargo do conselheiro tutelar, não tem mais suplente, é claro que devemos fazer, eu falo devemos, o município precisa fazer, o CMDCA precisa fazer um processo de escolha suplementar. Aí estão falando, mas agora é momento eleitoral, a gente não pode fazer isso. Quem falou isso? Onde está isso no Estatuto da Criança e Adolescente e onde está isso até mesmo na resolução 170 do CONANDA, que norteou, né, todas as alterações que tivemos no Estatuto da Criança e Adolescente referente ao processo de escolha unificado. Então, a grosso modo, temos que realmente cobrar do poder público, cobrar do CMDCA, o CMDCA é responsável para isso, para que faça o processo de escolha suplementar. Aí vem aquela questão, mas o processo de escolha suplementar é complicado e não sei o quê, vamos levar do jeito que tá. Mas será que levar do jeito que tá é legal? Será que pode? Do jeito que tá, a gente está acostumado, né? A gente vê aí até aqueles memes, aquelas brincadeirinhas, vídeos, né? Agora a NASA vem. Agora a NASA também vai vir para o Conselho Tutelar, porque eu também vi, esse tempo atrás, eu não vou falar qual município, aqui no estado de São Paulo, uma conselheira tutelar me procurou, falou, olha, só tem eu, o colegiado sou eu, só tem eu de conselheira tutelar no meu município. Todos pediram exoneração, não temos nenhum suplente. O que fazer? É uma situação desesperadora para aquela conselheira tutelar, porque eu digo o seguinte, não tem conselho tutelar naquele município, né? Se
a gente tem que partir dessa premissa. Se está incompleto, não tem. Para ter, precisa estar completo. Se são 2, se são 3, se são 4, no município está sem conselho tutelar, porque a lei determina que precisa ser não 1, não 2, não 3, não 4, e sim 5 membros, não é? Olha que interessante. Vamos para a lei. O artigo 132 diz assim: em cada, e aqui já com a redação dada, né, a alteração dada pela lei de 2019, a lei 13.824, né, que é a lei que trouxe a recondução ilimitada. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá no mínimo, ou seja, menos que isso não pode, um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros. Isso aí é o que determina a lei, escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida recondução por novos processos de escolha. Então, a lei aqui está bem clara, né? Como diz o Galvão Bueno, a regra é clara. Aqui está dizendo que tem que ter no mínimo um conselho tutelar composto de 5 membros. Então, aqui não temos nenhum parágrafo primeiro, segundo, nenhum inciso, nenhum parágrafo único dizendo assim: em situações extremas o conselho tutelar poderá funcionar com 4, com 3, com 2, não é? Não temos esse caminho aqui, não temos essa alternativa. Então, como que os conselhos tutelares no Brasil estão funcionando com 1, com 2, com 3, com 4? Como que eles têm trabalhado sem suplente? A questão é a seguinte: nós temos os 5, mas não tem nenhum suplente. Já está errado, porque os conselheiros tutelares também precisam entrar de férias, precisam gozar férias, como diz a própria lei, né? O artigo 134 já traz aqui, no inciso 2º, né, gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3, né, do valor da remuneração mensal. E o que acontece? Acontece que muitos conselheiros tutelares estão só em 5, aí chega no final, acumula um monte de coisa, aí o poder, né, quando vai fazer ali o acerto final, fala: a gente não pode pagar acerto, não sei o quê, aí fica aquela enrolação toda, e quem acaba ficando no prejuízo é o conselheiro tutelar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, vamos lá. Então, isso é uma situação que nós temos que tomar cuidado. Se tem não tem mais suplente, acende-se a luz vermelha, né, o alerta, a luz amarela, o alerta, porque isso aí lá na frente pode dar complicação para o seu colegiado, inclusive comprometer as férias de vocês. Às vezes a gente fala o que é mais certo, né? Como que é a questão mais certa? O suplente entra, aquele suplente tira a férias dos 5 de uma vez. Eu vejo que tem muito conselheiro tutelar que até contribui para que o suplente desista, né? Porque um quer tirar férias em janeiro, outro em março, outro em julho, outro em novembro, né? E outro quer tirar 2 de uma vez lá no outro ano. Aí o que acontece? O suplente fica igual ping-pong, né? Trabalha um mês aqui, depois fica 2 meses, 3 meses, depois trabalha mais um mês. Então o ideal são os 5 tirarem as férias juntos. O que eu digo juntos assim, não no mesmo mês. Um exemplo: as férias vão ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio. O suplente ele entra, então ele trabalha janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Fica bom para o colegiado e fica bom para o suplente. Inclusive aquele suplente, tem muitos suplentes que já ficam ali e falam: puxa vida, eu vou ficar aqui porque todo ano eu vou trabalhar pelo menos 5 meses. E aqueles eventuais atestados, licença, maternidade, às vezes tem, licença saúde. Então, acaba que o primeiro suplente ali,
ele acaba trabalhando bastante. Então, isso é interessante também, tá? O próprio colegiado está conciso nessa questão. Eu sou totalmente favorável ao colegiado requisitar as férias junto. Para quê? Porque se depois lá no final, aí aquele que está suplente falar, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar esperando, né? Esperando, porque eu vou ter que trabalhar um mês, aí eu fico 2 meses, 3 meses, mas isso é um pouco complicado. Então, assim, não há legalidade, né? Não há legalidade para trabalhar menos de 5, que nós já falamos aqui, né? Todos vocês que estão chegando aí, sejam todos bem-vindos, né? Bem-vindas. Estamos falando aqui sobre o tema, né? Que o Conselho Tutelar ele pode permanecer sem suplente ou incompleto, né? E eu estou aqui dentro da lei dizendo que não, porque o artigo 132 diz que o Conselho Tutelar é um órgão composto por 5 membros. Se são 5, não podemos ter mais nem menos. Agora, uma outra situação, um outro ponto que traz também muita confusão é um edital mal feito. Então, para aquele que é do CMDCA, depois pode até me procurar, você pode mandar também o meu contato aí para o presidente do CMDCA do seu município, ano que vem, antes do processo de escolha. A gente também trabalha com assessoria no que tange essa questão aí para elaborar um edital bem elaborado. O edital ele precisa estar de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, de acordo com a Constituição, de acordo com a lei municipal e de acordo também com a resolução 170 do CONANDA que norteou. E temos que seguir alguns passos, alguns processos. A gente vê aí, igual um exemplo, tem edital e tem lei municipal que diz o seguinte, que os 5 primeiros mais bem votados estão eleitos, né? São os conselheiros tutelares. E os outros 5, né, são suplentes, né? Ou seja, 5 eleitos e 5 suplentes. E o restante, eles nem dão posse, nem nada. Aí o que acontece? Os outros não estão, né, de acordo com o edital, aptos a assumir. Deverão participar de um outro processo, porque a lei municipal, o edital, falou que são apenas 5 suplentes. E isso acaba engessando todo o processo para frente, né? Todo o andamento do Conselho Tutelar. Sabe por quê? Acontece que no decorrer, igual estamos chegando aí, estamos no final do penúltimo ano, né? Porque ano que vem já temos processo de escolha, ano que vem é o último ano, né? E o que acontece é que muitos já ficaram pelo caminho, até mesmo, e principalmente, se muitos conselheiros tutelares conseguem outro emprego, né? Isso também, eu não vejo nada de errado nisso, porque acredito que a gente também tem que evoluir enquanto você pode, né, servir o conselho tutelar, né? Eu acredito que é importante você estar servindo ao conselho tutelar, mas se você tem uma oportunidade de crescer na vida, né, se você tem uma oportunidade melhor, eu acredito que não é porque você foi escolhido pela sociedade que você também tem que olhar o seu lado. Afinal de contas, você tem família e o salário de conselheiro tutelar no Brasil, com raras exceções, a gente sabe que não é toda essa maravilha, né? Então, assim, a grande questão é o seguinte, a resolução do CONANDA diz que no artigo 5º fala sobre o processo de escolha. Olha que interessante, o artigo 5º, o artigo 6º, diz assim, isso aqui é a resolução 170 do CONANDA que deu o norte para o processo de escolha, que colocou luz sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, né, todas aquelas alterações que teve sobre o processo unificado, né, e é usado como parâmetro em todo o Brasil pelos conselhos municipais e também pelo próprio Ministério Público para realizar a fiscalização. Mas olha o que diz o artigo 6º da Resolução 170 do CONANDA. Os 5 candidatos mais votados serão nomeados e empossados pelo chefe do Poder Executivo Municipal ou do Distrito Federal. Agora, olha aqui, é só a gente olhar, né, aquilo que já está
Pronto, já está aqui. Os demais candidatos seguintes serão considerados suplentes, seguindo-se a ordem decrescente de votação, ou seja, aquele que teve mais votos, né? Então, colocar isso na lei municipal, temos que fazer uma revisão. O problema é o seguinte, nós também fazemos esse trabalho de revisão de leis municipais, né? Adequando a lei, adequando a todas as necessidades. O problema é o seguinte, chega alguns meses ali para o processo de escolha, que vão pensar na lei municipal, querer alterar alguma coisa na lei municipal, aí já fica complicado. Então, hoje nós temos que olhar como está aí na sua lei municipal, né? Porque isso aqui pode ajudar muito, porque se na sua lei municipal está falando lá que apenas os 5 primeiros são eleitos conselheiros tutelares, né? São nomeados. E os 5 mais bem votados, né? Ou seja, são apenas 10, 5 eleitos e 5 suplentes. Tem lei municipal que fala isso. E isso é um retrocesso. Inclusive, a própria redação da resolução 170 diz que não, que os demais candidatos seguintes, todos, é claro, aqueles que foram habilitados, todos aqueles que passaram pelo processo de escolha e foram habilitados a ir para o dia da votação, para ir para a votação, tá certo? Então, todos esses aí, ainda que tenha 1, 2, 3 votos, não importa, né? A gente vê uma situação que eu fico assim muito chateado. Um exemplo, a Câmara de Vereador aí no seu município. Já aconteceu de um vereador ser exonerado, já aconteceu de um vereador ficar doente por um período longo, já aconteceu de um vereador não ele se candidatar a um cargo e ser eleito, e ele pedir exoneração, né, da função do cargo ali. O que acontece? Imediatamente é nomeado o suplente. É questões assim só de cumprir a legalidade da legislação eleitoral. Agora eu fico chateado e não entendo, porque há tanta burocracia. E tem município aí que não, tem município que está tudo redondinho, tem um monte de suplente e o CMDCA não move uma palha, porque o executivo, o local, o prefeito falou, não, vamos fazer o seguinte, estão em 4 lá, deixa eles em 4, já está no final do mandato, eles dão conta do serviço, né? Eles dão conta do serviço, então vamos deixá-los trabalhar lá em 4, do jeito que tá bom, é muita gente, né? Ainda falam assim, né? É muita gente à toa, então não precisa, né? Ainda fala assim, né? Infelizmente, eles têm essa visão de que os conselheiros tutelares estão ali à toa, não estão realizando um trabalho relevante ali para a sociedade, tá certo? Então a gente precisa pensar nisso aí, fala, gente, da mesma forma que uma Câmara Municipal, se são 9, né? Se são 11, se são 21, não pode ter membros a menos, o colegiado do Conselho Tutelar também não. Então, a gente precisa se mover. O problema é esse, que a gente, o que acontece, um exemplo, tem colegiado hoje que está só com mas sabe o que aconteceu? Não tinha mais suplente. Já estava errado, já deveria ter movimentado. Requisitado do CMDCA, né? E se não resolveu, notifica também o próprio prefeito. Notifica o próprio prefeito dizendo sobre a inércia do CMDCA, do Conselho Municipal, em convocar o suplente, tá certo? E isso já deveria ser algo até automático, né? A relação do suplente já deveria estar até na prefeitura, lá no departamento, no RH, tudo mais. O que acontece? E numa situação ali, já está tudo certinho ali para ser chamado, tá certo? Agora, o que vocês precisam fazer? Notifica o CMDCA, notifica o executivo local, o prefeito, e se não resolver, né, já faz a representação diretamente ao Ministério Público, porque ele
ele tem que fiscalizar não somente o processo de escolha, mas o cumprimento de todo o mandato do Conselho Tutelar é de responsabilidade do Ministério Público, tá certo? Então é aquela situação, a gente fica, mas nós já mandamos para o Ministério Público, o Ministério Público não fez nada. Reitera. E se o Ministério Público não fizer nada? Você já pode envia direto para o Judiciário. Pede uma providência, então, do Judiciário, dizendo sobre a inércia do CMDCA, a inércia do prefeito e a inércia também do próprio Ministério Público. Aí, se não resolver, aí você está no âmbito ali da comarca, no âmbito ali, vá para o âmbito no âmbito estadual, né? Tem o Ministério Público Estadual e assim por diante, tá certo? O que não pode é o Conselho Tutelar permanecer na ilegalidade, porque é ilegal atuarmos apenas com 2, 3, 4, né? E a situação aí também que tem conselheiro que fala que nós estamos tentando dividir o salário daqueles que saíram, tal. Isso também não há uma legalidade que justifique essa questão. Um exemplo, uma escola que temos lá, uma creche que temos lá, está faltando cuidadora, está faltando funcionário. Não, deixa faltar funcionário, só que o prefeito vai pagar dobrado para aqueles que estão trabalhando. Isso não existe, tá certo? Então é algo que a gente precisa ponderar, é algo que a gente precisa, né? A gente precisa analisar. Nós vamos falar muito sobre o processo de escolha daqui para frente também. E algo também, né? Um exemplo, a situação que tem legislador que já está falando aí que não vai fazer processo de escolha, porque a nova redação agora da lei 13.824 diz que é permitida a recondução, né? Antigamente falava recondução, permitida uma recondução, né? Agora fala permitida a recondução por novos processos de escolha. Então a recondução hoje é limitada. Mas o que é recondução? Já teve até prefeito que me perguntou, né? Tive conversando com alguns prefeitos, teve um que perguntou, como que eu faço essa recondução dos conselhos tutelares para não ter processo de escolha? Gente, isso não existe. A recondução, o que é? É você ser reconduzido ao cargo de um conselheiro tutelar mediante uma nova escolha, mediante um novo processo de escolha, tá certo? Então, são situações que a gente precisa observar, Eu já vi processo de escolha, teve um município que na lei municipal, os conselheiros tutelares, eles não precisavam de passar por algumas etapas do processo de escolha, isso é errado. Não precisavam de fazer prova, não sei o quê, porque já são conselheiros tutelares. Tá errado. Na verdade, se já são conselheiros tutelares, aí que, como se diz, aí que sim, tem que fazer a prova, tem que tirar uma nota muito boa na prova, não é? Porque já é conselheiro tutelar. Mas é dessa forma, gente. O que a gente precisa fazer? O que você precisa fazer? Você que está vivendo esse drama no seu município, você que está atuando em 1, em 2, em 3, em 4 conselheiros tutelares, vocês que não têm mais suplente, ou você que está vendo aí que aqui no município, porque aquela questão também, às vezes você acha que tem muito suplente aí, não, tem 5 suplentes. Você já indagou esses suplentes, se eles vão assumir? Não adianta você achar que tem os 5 suplentes se eles não têm o propósito, se eles não têm o desejo de assumir. Né? Então, se eles já declararam para você ali, né? Por isso é bom o conselheiro tutelar conhecer quem são os suplentes e de tempo em tempo ver como que está, quem que está apto a assumir, né, uma vaga em caso de qualquer vacância por férias, por enfermidade, né, por alguma licença, tá certo? Por alguma licença saúde, maternidade, qualquer coisa desse sentido. Então você precisa fazer essa pesquisa, porque depois o que acontece? Você acha que tem 4 suplentes, mas aí o que acontece? Do nada, hora que tem a vacância ali, vamos tirar férias. Aí de repente não tem nenhum suplente. Não, eu não quero, eu tô trabalhando, eu não posso, não sei o quê. Aí que você vai falar, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Não tem ninguém para cobrir nossas férias. E o processo de escolha, por mais simplificado, o que eu sugiro? Agora que seja feito o processo suplementar, mas um processo simplificado.
simplificado, num período curto, tá certo? Há legalidade para isso? Sim, o que precisa ser articulado é diretamente com o Ministério Público. Olha, nós temos essa demanda no município e precisamos fazer um processo suplementar simplificado, tá certo? Porque já estamos pensando e trabalhando no processo de escolha do ano que vem. A verdade é essa, né? O CMDCA já tem que começar a trabalhar no processo de escolha do ano que vem. Igual um exemplo. Alguns municípios já me procuraram, né? Já me procuraram e já fecharam comigo consultoria para o processo de escolha e assessoria, porque eu faço os dois trabalhos, né? Consultoria, assessoria, todo o trabalho ali, inclusive já estou trabalhando também em relação à adequação, né, de lei municipal, todas essas questões. A nossa empresa trabalha em todas essas questões, mas é aquela situação também. O município não pode esperar, né? Agora que nós vamos pensar nisso. Aí fica complicado. Aí fica aquela situação, faz um processo de escolha de qualquer jeito, aí o que vai acontecer? Vamos ter um conselho tutelar de qualquer jeito. Agora, se for um processo de escolha planejado, bem organizado, bem estruturado, né? Com edital bem elaborado, tudo bem feito, né? Com tudo certinho ali, o que vai acontecer? Nós vamos ter, sim, um conselho tutelar mais conciso, um conselho tutelar dentro da legalidade, e também até a qualidade dos conselheiros tutelares que vão ser escolhidos, eu acredito que pode ser, de uma maneira ou outra, elevada. Tá?